Fala galera, beleza? Voltamos aí para a gente falar de substâncias orgânicas, tá? Nosso objetivo agora é falar de substâncias orgânicas. E quais são elas? A gente vai destacar aí os carboidratos, lipídio, proteína, vitaminas e os ácidos nucleicos. Vamos ter que ver todos eles, Vinícius? Isso, todos eles. O objetivo dessa aula aí de hoje é a gente falar dos carboidratos e também dos lipídios. Ver se numa só a gente já mata logo as duas, para a gente não perder muito tempo nessa parte. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar, a primeira parte que a gente vai começar vai ser os carboidratos, também chamados de glicídios. Quando a gente fala de carboidratos, a primeira coisa que a gente tem que vir na nossa mente é que geralmente o pessoal fala, é o principal vilão para aumento de peso. E tá certo. Por quê? Porque dentre várias funções dos carboidratos que nós vamos estudar hoje, ele tem uma função muito importante energética. Se destaca muito a sua função energética, ou seja, a função de produção de energia, de geração de energia para o nosso corpo. Tranquilo? E aí a primeira pergunta é, aonde que eu encontro os carboidratos? Onde que se encontra? E se a gente for pensar aqui, né? Eles têm um padrão. Quer ver? Como assim, Vinícius? Vamos lá. A gente costuma encontrar carboidratos, por exemplo, na batata, né? A gente encontra carboidratos em massas, doces, frutas, entre outros, né? Mas se você parar para analisar, ó, batata, produto de origem vegetal. Massa, trigo, né, para fazer as massas, vegetal. Doce, cana-de-açúcar, né, para colocar o açúcar. Frutas, tudo origem vegetal. Por que que a maioria deles tem origem vegetal? Porque os vegetais são responsáveis por realizar um processo chamado fotossíntese. E na fotossíntese, esses carboidratos são produzidos. Por isso que a maioria tem origem vegetal. Tranquilo? E como é que esses carboidratos eles são classificados? Eles vão ser classificados quanto ao seu tamanho, tá? Os carboidratos eles vão ser classificados quanto ao seu tamanho. Então, a primeira classificação é chamado de monossacarídeo. Os monossacarídeos, eles são a menor unidade, ou seja, o menor tamanho possível. Menor unidade. E não precisam ser digeridos. Eu não preciso digerir um monossacarídeo no meu organismo, tá bom? E aí eles vão se dividir quanto à quantidade de carbonos. Existem dois tipos. Os monossacarídeos que a gente vai chamar de hexoses e as pentoses. Das pentoses nós temos dois, tá? Principais. A desoxirribose, que vai formar o DNA, e a ribose, que vai formar o RNA. Já nas hexoses, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. São os que mais se destacam. Tranquilo? Quando a gente junta dois monossacarídeos, a gente forma o disacarídeo. Os disacarídeos são a união de dois monossacarídeos. Quando eu junto dois monossacarídeos, formam um di. Quais são os principais, aqueles que aparecem mais para a gente? Tá? Entre eles se destaca a sacarose, que é a união de uma glicose
glicose mais uma frutose. Beleza? Quando eu junto uma glicose e uma frutose, que são monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Agora, outro que se destaca aqui pra gente, lactose, que é o açúcar do leite, beleza? Formado por uma glicose mais uma galactose, tá? 2 monossacarídeos. E por último, mas não menos importante, a maltose, que é a união de 2 glicoses. Quando eu junto 2 glicoses, eu formo uma maltose. Beleza? Ah, Vinícius, e os oligosacarídeos? Já ouvi falar disso. Beleza. Oligo significa poucos. Então, os oligosacarídeos são união de 2 a 10. Alguns livros colocam de 3 a 10 quando eles diferenciam dos disacarídeos, tá? Então, é união de poucos monossacarídeos. Poucos monossacarídeos. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, é um dos que mais aparece, são os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são a união de vários monossacarídeos. Quando eu tenho vários monossacarídeos juntos, eu tenho um polissacarídeo. Então, os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos. Juntei vários monossacarídeos para poder formar um polissacarídeo. Se vier aí, saiu meio torto porque esbarrou aqui na base. Tá bom? E aí, quais são os principais exemplos? Quais são os principais exemplos? Nós temos o amido, que ele tem como função reserva energética. Vegetal, nos vegetais. O vegetal fez muita fotossíntese, produziu muita glicose. Vai jogar fora? Não, ele guarda. Guarda na forma de amido, tá? Outro importante, vegetal, é a celulose, que forma a parede celular vegetal. Parede celular vegetal. Beleza? E aí, nos animais? Pô, nos animais nós temos 2 também importantes. O glicogênio. O que é o glicogênio? É a reserva energética animal. Reserva energética animal. Então, quando a gente come muito carboidrato, esse carboidrato ele se une e ele é guardado no fígado e nos músculos, bem pouquinho, tá? Ah, mas eu comi mais carboidrato ainda. O que acontece? Ele é jogado, ele é transformado em gordura, lipídio, tá bom? E para fechar a aula de hoje, o quando eu falo nosso, estou falando do reino animal, a quitina, que é um carboidrato que forma o exoesqueleto, o esqueleto externo dos artrópodes. Então, a gente tem destaque de 2 aí energéticos, um animal e um vegetal, 2 energéticos, né? Energéticos. E temos o destaque de 2 que têm uma função construtora, ou seja, de formação de estruturas do nosso corpo, tá? Só que a quitina somente nos artrópodes, e a gente tem o glicogênio como a reserva energética animal. A celulose e o amido presentes nos vegetais. O amido, reserva energética, e a celulose para formar a parede celular vegetal. Beleza? Esperava aí que essa aula ficasse um pouco menor, mas para não ficar muito grande, a gente vê lipídios na próxima. Valeu, tamo junto!